tempos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, recebemos aqui no estúdio do Mercado Central o representante dos empregados no Conselho de Administração da BH Trans, da Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor Demétrios Navas. Senhor Demétrios, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Super. Mendes, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade e vamos aí nesse bate-papo. É isso, Demétrios, até para poder situar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a CPI da BH Trans, a BH Trans, melhor dizendo, a empresa é alvo de uma CPI na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, vereadores que acusam a empresa de corrupção, de não agir com correção ali nos contratos feitos com as empresas de transporte público, apontam também outras possíveis irregularidades, pedem a extinção da empresa. Inclusive, esse projeto de extinção da BH Trans já foi assinado pelo prefeito Alexandre Calil, está em discussão pelos vereadores e é muito defendido principalmente pelo vereador Gabriel Azevedo, atualmente sem partido lá na Câmara Municipal. E ele que também é presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. O senhor, como representante dos empregados da BH Trans, como o senhor avalia todo esse processo, tanto a atuação da CPI quanto a possível extinção da empresa? Pois bem, Léo, vamos começar a pontuar. Esse espaço vai ser ótimo para que o outro lado da história possa dar a sua versão do que vem acontecendo aí com relação a essa possível extinção da BH Trans e também as acusações que ela vem sofrendo lá na CPI. Primeiro, eu não estou aqui para defender e nem para contestar a investigação que está sendo feita lá na Câmara Municipal. Se existe ilícito, Léo, todo empregado da BH Trans está esperançoso de que esse ilícito apareça com o resultado da CPI. Essa é o nosso desejo, o nosso anseio também como empregado, porque como participantes, né, e como membros lá daquela empresa, nós queremos que seja assim uma empresa transparente, que preste o melhor serviço para a capital, afinal de contas é para isso que nós estamos lá, nós trabalhamos. Mas nós não podemos concordar, a princípio, com o linchamento público que a empresa vem sofrendo, em especial os seus empregados. Palavras são ditas lá com relação aos empregados de que é uma casta, de que é cheio de favorecimento, que na verdade não é verdade. As pessoas lá trabalham no sol, na chuva, dia santo, dia útil, feriado, carnaval, dão sua vida, dão sua alma, todo o seu esforço e suor para a cidade de Belo Horizonte. Esse pré-julgamento, ele é maléfico, né? E ele pode beneficiar apenas as intenções que estão por detrás dessa extinção da empresa. A BH Trans, ela foi criada em 1991, né? Já tem uma longa jornada aí, algumas décadas. Foi criada pelo então prefeito da cidade, Eduardo Azeredo, com a responsabilidade de gerenciar, fiscalizar o sistema de transporte e do trânsito de Belo Horizonte. Durante muitos anos houve até uma polêmica, né, sobre aquela questão da aplicação de multas, uma questão que foi judicializada. Hoje os fiscais não aplicam mais multa, mas o trabalho ele não restringe a apenas isso, né? Apenas a fiscalização, né, Demétrios? Ô, Léo, eu entrei na BH Trans eu sou funcionário concursado lá desde 1992. No primeiro dia de vida da BH Trans eu estava lá. Dia que a BH Trans nasceu eu estava lá. E a BH Trans foi criada com o propósito veio por causa da Constituição de 88, que ela determinou que os municípios criassem os seus próprios órgãos de trânsito. O prefeito, então, na época, o senhor Eduardo Azeredo, fez a criação desse órgão. A fiscalização, o gerenciamento do trânsito era estadual, então de lá para cá a BH Trans tem feito esse controle. Em 2009, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, ele proibiu os agentes de trânsito da BH Trans de aplicarem as multas de trânsito, devido à constituição jurídica da empresa, por ser uma empresa de economia mista. Porém, o capital da empresa é todo público, não tem capital privado. Esse processo rolou aí na Justiça e agora, no final de 2020, o STF julgou, virou um recurso de repercussão nacional. Nós temos no país outras empresas com a mesma constituição jurídica da BH Trans.
E em 2020, agora no final de 2020, o STF entendeu que sim, é possível e é legal que a BH Trans volte a autuar no trânsito. Então, essa proibição ela já está extinta por um julgamento do STF agora do final de 2020. Então, hoje, apesar dos agentes da BH Trans ainda não estarem aplicando as autuações de trânsito, as multas de trânsito, né? As Sim. multas relativas ao regulamento do serviço de táxi, do regulamento do serviço de escolar, do serviço por ônibus e as outras competências continuam sendo feitas. Apenas a multa de trânsito, né? Do Código Brasileiro de Trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, é que ainda não estão sendo aplicados justamente por uma questão política, por decisão da prefeitura e da empresa, mas os agentes já estão autorizados pelo STF a exercer essa atividade, sim. Mas como que o senhor avalia esses apontamentos de irregularidades que estão sendo feitos pela CPI? Léo, o que a gente fica chateado é que a BH Trans foi acusada, está sendo investigada e já foi condenada. Antes mesmo da conclusão dos trabalhos da CPI, já se decidiu pela condenação da empresa. É uma barbaridade. Isso é um processo legal? Não é um processo legal. Antes mesmo da gente de haver a conclusão da CPI, a empresa já foi condenada. No início desse ano, a Câmara Municipal montou lá uma comissão de reestruturação da BH Trans. Até então, a gente pensava que era uma proposta lá da Câmara, e a gente sabe que as alterações das empresas públicas, elas dependem do Executivo, não dependem da Câmara. O prefeito, então, não se manifestou, nós ficamos acompanhando. Logo em seguida, a Câmara Municipal instaurou a CPI para investigar os contratos de transporte público em Belo Horizonte. Eu queria salientar para os seus ouvintes e para você também, Léo, que o contrato de transporte coletivo em Belo Horizonte, ele não é feito entre a BH Trans e as empresas. O contrato de transporte coletivo, ele é da PBH. Certo. Ele não foi feito pela BH Trans. As empresas não têm contrato de prestação de serviço assinados com a BH Trans. O contrato é da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu queria dizer, aproveitar o espaço que é de grande valia, as políticas públicas do município, a política de moradia para pessoas de baixa renda, a Urbel é a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, mas a política pública, ela é ditada pelo Executivo Municipal. A Urbel não decide onde ela vai, qual vila que ela vai cuidar, qual vila que ela vai urbanizar. A SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da capital, ela não escolhe qual avenida ela vai pavimentar, qual obra ela vai fazer na cidade. Isso é uma política pública da PBH. Então, só acha que se há irregularidades, se estão ocorrendo aí fraudes, corrupção, o problema não vai ser resolvido com a extinção da BH Trans, porque esse acordo é feito com intermédio da prefeitura. De forma alguma, Léo. A política de mobilidade urbana, ela é ditada pela PBH. A BH Trans apenas faz a gestão da política de mobilidade urbana. A BH Trans não decide qual modelo de transporte nós vamos aplicar em Belo Horizonte, se vai ser MOV, se vai ser BRT, se vai ser metrô, se vai ser VLT. Quem decide isso é a política pública do Executivo. A BH Trans só faz a gestão. Essa CPI que aí está, ela é que eles apelidaram de CPI da BH Trans, ela não é CPI da BH Trans. Ela é CPI dos contratos de transporte público que foram firmados entre a Prefeitura de Belo Horizonte lá em 2008 e em 2018, em 2008 mesmo, isso mesmo, me desculpa a falha. São contratos de 30 anos. São contratos que foram feitos entre a Prefeitura de Belo Horizonte, são 20 anos, né? 20 anos. E as empresas. A BH Trans só é gestora, só é fiscalizadora desses contratos. Agora, se durante a fiscalização da BH Trans, se ocorreu algum ato ilícito, se ocorreu alguma permissividade, se ocorreu alguma falha na fiscalização desse contrato, a CPI vai apontar isso. E o que querem fazer a princípio é botar todo o empregado da BH Trans concursado, que lá são empregados de carreira, todo mundo lá é concursado. As pessoas lá investiram, têm sua vida, construíram famílias, construíram uma carreira dentro da empresa. Eles estão querendo, a princípio, condenar os empregados como culpado fossem por qualquer ato ilícito da empresa. Eu queria deixar bem claro que as mãos dos empregados da BH Trans não alcançam a gestão da empresa. Se ocorreu algum ato falho, alguma improbidade, foi na gestão da empresa e as mãos dos empregados não chegam até lá.
não é lícito, né? Não é razoável que a gente queira penalizar 1.050 famílias caso seja identificado algum ato ilícito lá de algum gestor. Você concorda? Sem dúvida. Um dos argumentos da prefeitura para a extinção da BH Trans e a criação da Superintendência de Mobilidade é de que mudaria os planos de carreira dos funcionários e que isso geraria aí economia de milhões para os municípios anualmente. Como que vocês, representantes aí dos empregados, avaliam essa decisão em relação aos planos de carreira? Hoje há ganhos aí além do que a gente vê no mercado? Ô Léo, o empregado tem o seu sindicato que o representa, como toda empresa tem, e o empregado, primeiro que ter um plano de carreira dentro de uma empresa, como a BH Trans, é uma coisa obrigatória segundo a legislação. Não é porque a BH Trans é boazinha ou porque ela gosta de nós, é uma coisa obrigatória por lei. O plano de carreiras, ele não é estabelecido de forma unilateral pelos sindicatos ou por qualquer pessoa que represente os empregados. O plano de carreira, o acordo coletivo de trabalho, ele é negociado bilateralmente entre os empregados e a empresa. Se existe alguma regalia, igual tem sido apontado aí, ela foi concordada com a empresa. Apesar de não haver, os empregados não chegam lá e impõem, eu quero isso, eu quero aquilo e não vou trabalhar. A empresa decide, bom, isso aqui dá para eu conceder, isso aqui não dá para eu conceder. O plano de carreiras dos empregados da BH Trans, ele está homologado na Justiça do Trabalho. Se nós queremos questionar o plano de carreira dos empregados da BH Trans, nós temos que chamar um desembargador lá da Justiça do Trabalho, nós temos que chamar o executivo municipal que deu o consentimento para esse plano de carreiras e não podemos culpar os empregados por uma conquista que foi concedida pela prefeitura, não foi tomada. Essa conquista dos empregados, ela não foi tomada à força, ela foi concedida pela prefeitura. E não existe nada no plano de carreiras ou no acordo coletivo de trabalho dos empregados da BH Trans que não seja razoável. Não existe nenhuma aberração igual tem sido feito por aí. E outra coisa, foi dito agora numa reunião lá na Câmara Municipal que a economia gerada com a extinção da BH Trans com relação aos empregos serão de 2,5 milhões por ano. Então não são milhões de reais, são 2,5 milhões a previsão de economia. E se nós percebermos, Léo, a nova empresa que está sendo proposta, ela abre um crédito suplementar de 105 milhões. Os representantes da prefeitura que na Câmara estiveram tentaram dizer que é recurso da BH Trans que vai migrar para a empresa. Bom, se você vai abrir um crédito suplementar, permissão para abrir um crédito suplementar, não parece que é um recurso que vai sair dali e ir para acolá. Esse crédito suplementar pode vir através de empréstimo ou coisa nesse sentido. Então, essa economia não é real e a melhoria para a mobilidade urbana também não é real. Se você pegar o projeto de lei que está lá, o projeto 160, ô Léo, ele é nada mais, nada menos do que cola e copia de todas as atribuições que são feitas hoje pela BH Trans. Não tem uma inovação e eu desafio qualquer um a me mostrar uma inovação que esteja lá nesse projeto. Todas as atribuições da BH Trans que ela faz hoje, todas as competências, se você pegar o Estatuto Social da BH Trans e pegar o projeto de lei e colocar um por cima do outro, tá casado. Tá lá. Nós estamos conversando com o representante dos empregados no Conselho de Administração da BH Trans, o senhor Demétrios Navas. Agora 8h58, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Demétrios, são perguntas objetivas com respostas igualmente objetivas, combinado? Combinado. Vamos lá. Prefeito Alexandre Calil. Ele iludiu os empregados da BH Trans. CPI da BH Trans. Por enquanto é só fiscalização, só investigação. Câmara de Vereadores. A gente espera que eles ajam com o consenso e dentro da legalidade. Preço da passagem do ônibus. Para o trabalhador realmente é caro, mas é um preço médio nacional. Fiscalização da BH Trans. É eficiente, haja vista que emitimos 35 mil multas só o ano passado na pandemia. O senhor acredita que tem ou não corrupção na empresa? Eu espero que a CPI não aponte essa corrupção, mas se apontar que as pessoas sejam punidas.
No Café com Política de hoje, nós conversamos com Demétrios Navais. Obrigado, Demétrios, pela sua disponibilidade de vir aqui até o Mercado Central, conversar conosco e colocar também, mesmo que rapidamente, essa posição dos empregados da BH Trans em relação à CPI e em relação a outras opiniões que são ditas pela Prefeitura em relação à empresa. Agradeço o espaço, Léo, nós estamos à disposição e foi importante porque apenas um lado tem dito agora. E são inverdades que têm sido ditas a respeito da BH Trans e dos seus empregados e precisam ser mostradas, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.